Amém, irmãos? Lucas 6, a partir do versículo 46. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, ela desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém? Até nesse versículo 49, irmãos. Aqui, irmãos, nós vimos aqui o Senhor fazendo uma pergunta para aqueles ali. E ele falou assim: olha, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? O porquê? Ele fez uma pergunta. Vocês têm falado que eu sou Senhor, Senhor, mas vocês não têm obedecido, vocês não têm feito como a minha orientação. Então, nessa noite, que nós venhamos assim refletir naquilo, irmãos, que não é a minha voz que você está ouvindo, mas é a palavra do Senhor trazendo orientação para as nossas vidas, né? Porque o servo, ele obedece ao seu Senhor, não é verdade? Quando nós trabalhamos, ainda que pareça difícil, mas se o chefe falou: olha, eu quero que faça desta forma, aí há aquele temor e tem que fazer daquela forma. E a palavra do Senhor, irmãos, ela não é assim diferente. Por quê? Porque o Senhor Jesus nos orienta. E aí cabe a cada um de nós obedecermos ou não. Ele só dá as instruções, mas a responsabilidade é minha, é sua. E aí, se quisermos, nós vamos obedecer. Se não, a gente, deixa de obedecer. Mas também as promessas do Senhor, maior, vamos dizer assim, que é a salvação em Cristo, também não temos. Por quê, irmãos? A palavra do Senhor diz que nós somos salvos pela graça. Não é de graça. Jesus pagou um preço na cruz. Ele já pagou. Mas eu e você temos que nos esforçarmos para entrar no céu. Isso aí compete a mim, a você e todos quantos quiserem seguir o Senhor. Então, nós precisamos nos esforçar, porque se fosse de graça, era simplesmente aceitar Jesus e levar a vida. Deixar, como diz o popular aí, deixa a vida me levar. Mas não é assim. Nós temos uma responsabilidade com aquele que nós falamos que é o nosso Senhor e Salvador. Amém? E aqui fala o Senhor Jesus que todo aquele que vem a mim, que é a Jesus, e ouve as palavras
e as pratica, ele vai mostrar a quem é semelhante. Né? É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando temos realmente a nossa casa edificada na rocha, irmãos, vem ventos, vem tempestade, mas a casa está bem construída. E ali estamos protegidos. Mas, para fazer uma casa bem construída na rocha, irmãos, espiritualmente falando, dá trabalho, né? Porque vai ter que cavar, vai ter que abrir profunda vala, né? E depois lançar o alicerce. É mais trabalhoso, né? Porque eu vejo meu esposo hoje não faz isso mais, trabalhar de pedreiro, mas eu sempre gostei, né, quando eu podia estar ali vendo construção. Então um pouco eu entendo, é algo que eu falo. Se algum dia eu precisar, pedreiro não vai me passar para trás não, porque uma base mais ou menos eu sei. Então, irmãos, quer dizer, espiritualmente falando, nós precisamos ler a palavra, jejuar, orar, buscar profundamente, guardar no nosso coração e, o mais importante, colocar em prática. Não adianta nada, irmãos, eu saber o que é para mim fazer, se eu não quiser fazer. Se eu falar eu não vou fazer, não adianta eu saber que é o meu dever fazer. Adianta. Eu sei que é para mim fazer, mas eu não faço. Aí nós lembramos de quê? Daquela passagem, né, dos 2 irmãos. Vai e faz. Ele falou que não fazia, mas depois arrependeu-se, foi e fez. E o outro falou que ia fazer, mas passou o tempo e ele não fez. E Jesus, né, falou qual que fez o certo? Aquele que falou que não ia fazer, mas ele acabou fazendo. Ele sabia que era para ele fazer. E assim somos nós, irmãos. Precisamos estar com a nossa casa edificada na rocha, que é Jesus. Nós sabemos que Jesus é o cabeça da igreja. E nós sabemos que para conhecer Jesus e saber quem é Ele, que rocha é essa que nós estamos firmados, nós precisamos ler a palavra, tomar conhecimento da palavra. E aí nós precisamos colocar ela em prática. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos passando uma situação difícil, né? Aí alguém vem e fala com a gente de Jesus. Aí a gente vai para a igreja. Aí nós vamos, levantamos as mãos. Aí fala, agora você levantou a mão, você aceitou Jesus, agora vem o processo, você precisa se batizar. A pessoa batiza. Agora você precisa realmente testemunhar de Cristo. A pessoa começa testemunhando de Cristo. Mas vai passando os anos, vai passando os tempos, parece que a pessoa começa a sossegar. E não é assim, irmãos. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós precisamos de ir para a palavra, nós precisamos estar realmente buscando um renovo do Senhor para prosseguir na caminhada. Então o Senhor Jesus falou que aquele que está construindo a sua casa na rocha, Ele não falou aqui nessa passagem que não ia vir vento, que não ia vir tempestade. Jesus não falou isso, mas Ele disse que essa casa que foi construída na rocha, veio vento, veio tempestade também.
mas ela estava com fundamento. Ela tinha uma garantia. E a palavra diz aqui que esta casa não pôde abalar por ter sido bem construída. Então, tudo, irmãos, que nós vamos fazer na nossa vida, por mais simples que pareça, ore ao Senhor, busca um direcionamento de Deus e fala: Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer para a minha vida? Nós precisamos de ter essa sabedoria, de ir até Ele e realmente falar: Senhor, é isso mesmo? Porque muitas vezes, irmãos, uma coisa tão simples, que às vezes nós achamos que com a nossa sabedoria nós vamos conseguir, muitas vezes não é aquilo que o Senhor quer para nós. E muitas vezes não é aquilo que Ele está dizendo, é isso mesmo. Não, às vezes uma coisa pequena vai causar um estrago. Ou às vezes até mesmo um prejuízo. Mas quando oramos e quando buscamos do Senhor o direcionamento, vai fluir, vai dar certo. E se for um não que nós ouvimos, nós precisamos entender que o Pai quer o melhor para os seus filhos. Então precisamos de ser o quê? Maleáveis. Precisamos entender que se o Senhor falar sim para nós é o melhor, mas se Ele falar não para nós também é o melhor. Amém? E aqui, a palavra do Senhor continua assim: mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa, né? Prudente, aquele que vê o mal antes que ele aconteça, né? Esse prudente edifica uma casa na rocha. E mais, quando vem a chuva, os ventos, ele não teme. Mas aqui fala que aquele que ouve, está ouvindo, mas não põe em prática, ele é semelhante àquele que edificou sua casa sobre a areia. Qualquer ventinho que vier, irmãos, vai cair, vai desabar, vai ficar desesperado, vai falar: Senhor, o que eu faço agora? Como que vai ser essa situação? Vai ficar apavorado. Então o Senhor não nos quer dessa forma. O Senhor não quer que nós ficamos abalados. Não. O Senhor quer que nós ficamos firmes, olhando firmemente para Ele, que é o quê? A palavra. Jesus é a palavra. Então vamos ficar firmes, olhando para a palavra, confiando e profetizando o que diz a palavra do Senhor, né? Porque, irmãos, muitas vezes o ser humano tem uma tendência, julga você mesmo aí: ah, isso está tão ruim, não, já não estou aguentando mais essa situação, não acontece nada novo na minha vida. Ah, Senhor, onde o Senhor está na minha vida? Não, irmãos, sejamos confiantes, sejamos perseverantes. Senhor, a Tua palavra nos garante que agindo o Senhor, quem impedirá? Deus, ninguém e nem nada vai impedir o agir do Senhor na minha vida. Senhor, eu estou confiantemente esperando em Ti, Deus, como o salmista disse, que ele esperou confiante no Senhor. Ele estava falando, irmãos, de algo dele. Esperei confiantemente pelo Senhor. Então, às vezes está passando uma situação difícil na sua vida, né? A palavra do Senhor, às vezes financeiramente, a palavra do Senhor diz
já fui moço, agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu tomo posse dessa palavra. Traga essa palavra para a minha vida, a existência da tua promessa, porque eu quero a cada dia, Pai, agradar ao Senhor. Nós ouvimos na abertura: agrada-te do Senhor e Ele vai satisfazer o desejo que há no seu coração. Agradar a Deus, irmãos, é profetizar a palavra dEle. É mesmo naquela situação quando você olha e parece que nada vai funcionar, você vai para a palavra e fala: vai funcionar, porque o Senhor é Deus. Ele está vivo, Ele que opera na minha vida, Ele que direciona os meus passos. Eu vou conseguir a minha vitória, porque quem me conduz é o Senhor dos exércitos. E assim nós vamos em frente, irmãos, não olhando para a situação adversa, não com o nosso olhar muitas vezes no problema, mas vamos olhar para a palavra. O que a palavra diz a respeito dessa situação, desse momento que eu estou vivendo, Pai? O que o Senhor me diz? E Ele vai trazer a resposta, irmãos. Ele vai realmente nos conduzir. Não podemos desanimar. Não podemos olhar a situação, as circunstâncias da vida. Mas precisamos realmente olhar para a palavra do Senhor. E aí continuar a nossa caminhada, irmãos. Às vezes realmente tem dia, irmãos, todo mundo que é ser humano, quem falar que nunca passou essa situação na vida dele, eu entendo que é um mentiroso. Às vezes tem dia que a gente levanta da cama e a gente fala assim: só a graça e a misericórdia de Deus na minha vida. Porque às vezes estamos desanimados, estamos às vezes para baixo, mas oramos, levantamos, lavamos o rosto, tomamos café, vamos para o trabalho, trabalhamos, fazemos o que temos de fazer, e aí é o quê? Deus nos sustentando e nos colocando de pé. Então, temos que fazer algo. Deus vai fazer, irmãos, faz. E Ele tem poder para simplesmente fazer tudo para nós. Nós não precisamos de mover a palha. Faz. Mas o Senhor não quer, irmãos, que nós sejamos como um robô. Vai ali, faz isso assim, vai, faz, robô faz tudo, né? Não, Deus não quer nós assim. Deus quer ver a nossa disponibilidade. Deus quer ver em nós a gente dizer: Senhor, eis-me aqui. Usa-me da maneira do Senhor, faça do jeito do Senhor, me dá sabedoria, me dá graça, me dá força, me dá ousadia, me dá sabedoria, me dá graça. Isso Ele quer que nós façamos. E Ele está pronto para nos abençoar. Nos abençoar. Então, irmãos, que nós possamos realmente olhar para a palavra e edificar a nossa casa na rocha. Às vezes, irmãos, tem momentos e situações que não são fáceis mesmo. Tem situações que são difíceis. Às vezes nós olhamos até mesmo para a palavra de Deus e nós falamos assim: Deus, mas isso aqui é meio difícil para mim fazer. Mas nós vamos fazer, irmãos, porque é a palavra de Deus. Você quer ver algo que às vezes não é tão fácil para o ser humano fazer? Orar por aqueles que nos perseguem. Você está sabendo que há pessoas que estão te perseguindo, que muitas vezes estão realmente torcendo para a sua derrota, mas aquela pessoa nem imagina
que nós temos um dever de orar por ela, de pedir ao Senhor que liberta ela, pedir ao Senhor que transforma ela. E muitas vezes a gente realmente tem isso no nosso dia a dia, irmãos, para que a gente venha pôr isso em prática, colocar em prática. Orar por quem nos persegue não é fácil, mas nós fazemos porque nós amamos a palavra do Senhor. Bendizer aquele que nos maldiz. Bendizer. Falar bem daquela pessoa que muitas vezes a gente sabe que por trás está nos difamando, está falando aquilo que não deve, mas tendo oportunidade, a gente precisa falar bem. Aquela pessoa é uma bênção de Deus. Aquela pessoa, eu vou ver ela liberta, transformada pelo poder de Deus. Eu vou ver ela na casa do Senhor, servindo ao Senhor. Então, irmãos, tem situações na palavra de Deus que, se nós olharmos, não é fácil, mas não é impossível. Não é impossível. Porque Deus não deixou nada para mim e para você obedecer que fosse, isso é impossível. Como que Deus ia fazer isso com a gente? Não. É possível. É possível. Então, irmãos, temos que fazer o seguinte: Senhor, eis-me aqui. Liberta-me, Deus, de mim mesma. Precisamos fazer essa oração, Senhor. Falar para Ele: Senhor, me liberta de mim mesmo. Porque tem coisas, irmãos, que às vezes o ser humano fala assim: isso eu não vou fazer. Isso eu não vou redar o pé. Mas aí quando você vai para a palavra e que você vê o que está dizendo a palavra, você se humilha e fala assim: ainda que não sou eu o errado, mas eu vou fazer. Em obediência à palavra do meu Deus, eu vou fazer. E a gente vai ser recompensado, irmãos. Recompensado. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Então, nesta noite, nós estamos aqui, nesse culto de cura, de libertação. Você, sonda você mesmo. Vê aí a sua dificuldade. E fala: Senhor, olha, eu vou colocar diante de Ti. E nessa noite eu vou sair daqui diferente. Eu vou realmente ter uma transformação através do Teu poder na minha vida. Porque eu necessito, eu preciso de ser livre disso que tem me incomodado. Então nós precisamos realmente falar: Senhor, liberta-me, transforma-me, para que cada dia eu veja mais o poder e o mover do Senhor. E pedir a Deus, irmãos, para que realmente nós venhamos ter a mente de Cristo, ter os sentimentos de Cristo, ter as atitudes de Cristo. E assim nós vamos ser uma bênção. Por onde quer que nós andarmos, nós vamos ser instrumento de Deus. Ainda que nós nem percebemos. Mas se você tem um coração realmente contrito, quebrantado, regenerado, transformado, o Senhor vai operar na sua vida, e você vai ser uma bênção para aquele que está ali do seu lado. Do seu lado, né? Então, irmãos, precisamos realmente falar: Senhor, eu preciso disto na minha vida. Mente de Cristo, sentimento de Cristo, atitudes de Cristo. Você pode dizer assim: Neuza, mas isso é difícil. Irmãos, mas não é impossível, como eu já disse. Quando você estiver numa situação difícil,
pergunta para você mesmo e fala: como é que Jesus agiria nessa situação? Nós vamos correr menos risco de errar, irmãos. Não, Jesus não faria dessa forma. Não, Jesus não daria essa resposta. Não, ele não teria este sentimento. Porque às vezes, irmãos, vem um sentimento, rejeita, recusa aquele sentimento e fala: Satanás, eu tenho sentimentos de Cristo em mim. E você é um derrotado, você não tem poder na minha vida, eu vou fazer aquilo que a palavra me diz para mim fazer. E aí, o Senhor se alegra e nos dá a vitória. O que eu vejo nisso, irmãos? Paulo, quando ele falou assim: eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Eu entendo que o sentimento, a mente de Paulo, ele já havia tudo transformado, tudo muito parecido com Cristo. E ele dizia tipo assim: eu estou morto para essas coisas do mundo, mas é Cristo que é a vida em mim. Então, Cristo vive em mim. O caráter de Cristo formado em nós. E nós precisamos ir chamando isso à existência. Senhor, eu quero a tua alegria. Senhor, eu quero a tua força. Senhor, eu quero o teu poder. Senhor, eu quero a tua paz. Senhor, eu quero realmente tudo que está em ti na minha vida. Eu quero ser diferente. Eu não quero mais ser como eu fui até hoje. Eu quero uma nova história na minha vida. Eu quero mais prazer, Pai, na leitura da palavra. Eu quero mais prazer em jejuar. Eu quero mais prazer em santificar a minha vida. Eu quero mais prazer em pregar a palavra. Eu quero mais prazer em estar na tua casa. Eu quero mais prazer em servir ao Senhor. Porque quem ganha com isto é eu e você. Então, irmãos, fique com essa palavra no seu coração. Clame ao Senhor. Peça a Ele: Senhor, olha, liberta-me de mim mesmo. Me liberta. Que às vezes a gente pode até às vezes pensar: não, mas na minha casa, se não fosse o problema o meu esposo, seria uma bênção. Se não fosse os meus filhos, seria uma bênção. E muitas vezes a gente está precisando de ser liberto de coisas que muitas vezes tem sido espinho lá, tem trago sofrimento, e muitas vezes é nós, e a gente sempre culpa alguém. Mas não vamos culpar ninguém. Vamos olhar para nós mesmos, vamos julgar a nós mesmos e vamos à pessoa certa, Jesus. Ele pode nos transformar. Ele pode nos dar uma nova história. Tomamos posse e falamos: Senhor, vou sair daqui diferente. Vou sair com a mente do Senhor. Vou sair com o sentimento do Senhor. Eu vou sair com as atitudes do Senhor. Eu vou sair daqui mais parecido com o Senhor. Amém? Que cada um seja abençoado com essa palavra, em nome de Jesus.